Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje nós estamos iniciando um novo módulo que é sobre a técnica. Sim, quando se fala em técnica psicanalítica, está se falando de clínica, né? É, Lembrando que a técnica e a teoria psicanalítica andam de mãos dadas, né? Então, vamos agora entrar na questão agora puramente clínica, né? Vamos falar de abordagem, enquadramento, horário, contrato e nada melhor que começar esse modo com a entrevista, né? Em psicanálise, o analista não sai atendendo sem antes fazer uma entrevista, ter uma escuta, claro, quem está analisando seu paciente, mas ele precisa fazer uma entrevista, como qualquer outro o profissão, né, da saúde mental que vai tratar dos seus futuros pacientes. Ah, André, então, após esse módulo, eu já posso clinicar? Bom, vamos ser sinceros. Se você entendeu o módulo 1, aspectos gerais, o módulo 2, teoria, psicopatologia, e você está compreendendo, né, as estruturas, como elas atuam, é, a questão aí das patologias, como e a raiz, como surgiu a psicanálise, não vejo por que não. Volto a falar, a técnica psicanalítica anda de mãos dadas com a teoria. Por isso que eu escolhi esse livro aqui básico para vocês, tá? Que ele vai trabalhar é, com várias abordagens aqui teóricas, não somente o Freud. Tem um livro de técnica da psicanálise do próprio Zima, do próprio David Zima, que é técnicas psicanalíticas, tá? Tem um divã e um olho grande no fundo, tá? Mas tem um também de técnica que é puramente abordagem lacaniana. Há um outro também de técnica que é puramente abordagem unicotiana. Então, falar de técnica é falar de abordagem de uma clínica. André, eu posso ter várias abordagens? Sim, eu venho falando isso aqui o tempo todo, né? Se você tem um escopo de um conhecimento teórico vasto, né? Freud, Klein, estou falando aqui esses clássicos, né, da psicanálise. Por que não? Eu volto a dizer, estamos vendo uma época que você não pode dar ao luxo, né? Isso penso eu, de ter só um teórico. Também, né, nesse modo, vamos ver a psicanálise contemporânea. O que há de diferente da psicanálise contemporânea com a psicanálise ortodoxa e clássica? Nenhuma. Nenhuma no quesito do legado de Freud, né? Tem entrevista, tem lá seus teóricos clássicos e contemporâneos. Quais são os teóricos clássicos contemporâneos hoje? Elizabeth Rudinesco, Christian Durkheim, Marco Coutinho Jorge, né? Temos aí Temos vários hoje que estão entre nós. Um deles era o Zimmermann, estava aqui conosco até 2014, né? Até 2014, David Zimmermann estava aqui entre nós, não está mais, mas sua obra é utilizada, né, nas escolas, como foi utilizada na minha, e há 21 anos que eu estou aí no meu percurso analítico, trabalhando com esse teórico. Aliás, dentro da minha neurose obsessiva, eu procurei adquirir todas as obras de David Zimmermann. Então, hoje, na página 281, nós iremos iniciar agora esse módulo maravilhoso que é sobre a técnica, a importância do analista entender de técnica. Sim, é importante. Então, você que está assistindo essa videoaula, você que é aspirante, você que já é analista, né? Você vai ver nessa aula inicial, nesse módulo inicial, as diferenças, né, da abordagem psicanalítica para com a psicologia e para com a psiquiatria.
Entrevistas iniciais, indicações e contraindicações, o contrato. Além de assumir a responsabilidade formal de tomar uma pessoa para um tratamento psicanalítico, portanto, fica previamente sabido que este deverá ser de duração de muitos anos, de uma trajetória que inevitavelmente passará por períodos difíceis, de muitos imprevistos, incertezas e sofrimentos. O psicanalista deverá ter uma ideia razoavelmente clara das condições psíquicas e pragmáticas que tanto ele como o que pretende a análise possui antes de enfrentar uma empreitada de tamanho e envergadura. Sim, não, eu quero fazer análise. Não, sim, pois não. É, tem, tem entrevista primeiro, né? Semana passada é, retrasado, alguém me procurou com sim, é, 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 ele estava com pânico, né? Na verdade, não era bem pânico. Ele estava sofrendo de ansiedade e queria já falar. Falei, não, olha só, eu faço entrevista, né? Eu faço entrevista e entrevista tem um valor. Ah, mas você pode me dar um desconto? Peraí, a pessoa está com ansiedade acentuada, né? Depois eu soube que ele mesmo falou o cargo que ele ocupa dentro do banco, e a pessoa vem pedir desconto. Logo, numa entrevista, eu não aceitei, não peguei. Não. Quem está com ansiedade e tomando remédio controlado é ele. Ainda vem logo de cara pedindo desconto. Eu não aceitei. Peraí, isso aqui não é bagunça. Você estuda anos e anos, livro não é barato, ler artigos ou baixar artigos não é fácil. São horas, às vezes, tediosas de leitura e de pesquisa para alguém chegar. Peraí, quer desconto? Logo na entrevista, fique quieto. Fui bem sério com ele. Eu não trabalho assim. Não trabalho assim. Então, procurei cortar logo. Então, tem que ter essa ideia de que, antes de mais nada, tem que ter uma entrevista. Caso contrário, isso se não houver um mínimo necessário de medidas cautelatórias preliminares, paralelamente aumentará o risco de que mais cedo ou mais tarde surja um fracasso no processo psicanalítico, o que representa uma série de frustrações, não só para o analista, mas principalmente para o paciente, com todas as suas consequências imaginativas. Então, eu volto a falar, André, depois falou, posso clinicar? Volto, estou sendo sincero. Se você entendeu todos esses módulos que a gente vem trabalhando, e você já tem aí uma base teórica, de um teórico já bem definido na sua prática clínica, se após esse módulo aqui você se vê que pode se autorizar na clínica, por que não? Mas que seja algo sério, coerente. Eu tenho visto pessoas que nas redes sociais que eu confesso a vocês, eu não sei, sabe? Pessoa fez um cursinho de um mês lá com outro colega, já se titula analista, não sabe o que é uma regra analítica, não sabe o que é um para-analítico, não sabe o que é um contrato. Gente, mas outro dia uma pessoa me procurou me pedindo como amarrar um paciente. Falei, peraí, isso aqui é o quê? É uma entidade? É algum terreiro de macumba? Amarrar o paciente. Nós vamos ver aqui a importância da transferência. Sim, a importância da transferência é muito importante. Meu Deus.
O que faz o analista, o paciente ficar na análise é a transferência dele. Se ele tem transferência, ele vai falar, e se ele falar, ele vai entrar em associação livre. Se ele entrar em associação livre, ele vai ter seus insights. Agora, se ele vai ou não, dentro desse insight, virar a chave pulsional, é outra história. Completamente outra história. Vocês podem me perguntar assim, lembrando vocês, tá, que esse módulo Zimmermann está trazendo o resumo do resumo de muitas outras obras. Por exemplo, tem um livro só sobre entrevista em psicanálise. Primeira entrevista, entrevista com crianças, entrevista com casais, entrevista com adolescentes. Então, há vários livros de psicanálise muito bons que tratam de entrevistas. Assim como também há outros livros de psicanálise também muito bons que trata da questão da teoria e da técnica que anda junto. Eu escolhi esse livro, além de ser muito didático, ele trabalha com um escopo bem amplo do universo da psicanálise, é claro. Ele está resumindo aqui vários artigos, compilando aqui alguns textos de alguns livros, mas vale ressaltar. Se você pretende se aprofundar nessa questão de entrevista, vai constar lá, ainda não enviei para vocês, mas eu vou enviar desse modo, não só desse modo, mas também vou aproveitar também e enviar dos outros módulos, é, como é que se diz? As emendas. Eu fiz um teste com o chat GPT, não gostei, né? Porque eu gosto de trabalhar detalhes em artigos, filmes, documentários, a biblioteca, eu mesmo tiro meus próprios livros que eu tenho, eu seleciono direitinho, né? Então, coloco ali bem arrumado. Então, ChatGPT deu a resposta lá o que eu queria, deu. Mas colocou tudo muito resumido. Eu falei, não, quero entregar algo de qualidade e bem feito para os meus alunos, porque eu estou aqui trabalhando futuros analistas. E também analistas que estão aqui, né, ou assistindo essa videoaula. Então, eu levo isso aqui muito a sério, a minha clínica, a minha escola, eu estou trabalhando, né, nos bastidores, graças ao bom Deus, os professores estão surgindo, dentre eles a nossa querida aluna e também minha amiga Soraya Gonzaga, tem a Cristina Alves também que está aí estudando, temos a Isabela Santana, então temos o Rômulo, então, tem pessoas aqui que, graças a Deus, dentro da própria escola, estão se autorizando não somente a clinicar, mas também fazer essa transmissão do saber psicanalítico. O objetivo do presente capítulo consiste justamente em enaltecer a importância da assim chamada entrevista inicial. Sim, em psicanálise não se começa atendendo, não. Tem que ter entrevista, né? Considerando separadamente a sua conceituação, finalidade, projeto terapêutico e o procedimento do analista, pelo fato de estarem intimamente conectados com esses mencionados aspectos. Também serão enfocadas a indicações e contraindicações para um tratamento psicanalítico de escolha, bem como as condições e peculiaridade que cercam a feitura do contrato analítico entre paciente e o psicanalista. Tem que estar atento. Eu já vi paciente investigar analista. Eu já vi. Uma vez eu conversando com uma jovem que fazia análise com lacaniano, ela investigou o analista dela. Ela procurou saber onde ele tinha estudado. Ela indagou para ele na análise qual o teórico que você tem de base na sua clínica. Ele falou Lacan, né? Eu geralmente, às vezes, a pessoa me pergunta, eu falo, não, eu trabalho com esse teórico aqui na minha clínica. Eu estou falando esses pacientes, quando eu falo esses pacientes que têm aí uma demanda cultural, né? E traz também aí uma certa sapiência para dentro da clínica, tudo isso você tem que perceber. Por isso que eu falo a importância de estar lendo, a importância de fazendo troca com os colegas. Por isso que eu sempre falo que qualquer dúvida, pode perguntar no YouTube, pode colocar no grupo. Não fique.
Porque são nessas trocas que o sujeito vai aí, né, crescer e também conhecer mais e mais o universo da psicanálise. Conceituação. A expressão entrevista inicial, embora apareça na forma singular, não deve significar que se refira sempre à única entrevista prévia. A efetivação do contrato analítico ainda muitas vezes possa ser assim, porém, em muitas outras situações, essa necessária avaliação pode demandar um período algo mais longo, com um número de bem maior de contatos preliminares por essas razões. Penso que a denominação mais adequada seria de entrevistas e avaliação, ou entrevistas preliminares. No entanto, a terminologia de entrevista inicial já está consagrada na literatura psicanalítica e, por isso, será empregado no presente texto. Então, o analista ele pode fazer quantas entrevistas ele quiser com o mesmo paciente, sem antes começar. E ele aí entra o meu parecer, tá, gente? O meu parecer clínico, tá? Vocês, por favor, é, não são obrigados a tomar o meu parecer. É, eu já ouvi colegas que entrevistou a pessoa e depois da entrevista não quis atender. Peraí, e como é que fica essa transferência? Nós vamos ver aqui, estudando esse modo, que existe, antes da transferência, tem a pré-transferência. Ou seja, há uma invocação desse analista. Então, às vezes, eu fico me perguntando, tá aí, e essa transferência aqui? O sujeito já se identificou com esse analista. Eu tenho um paciente que se identificou com a minha pessoa só de ver o meu número em um site. A pessoa nunca me viu, mas já havia se identificado comigo. Então, é algo aí para se pensar. Ah, eu não. Eu entrevistei e decidi não aceitar. Peraí, isso aqui não é um escritório de advocacia que você, peraí, pega ou não caso? Não. Tem que entender o que é clínica. Tem que entender. Há pouco tempo agora, acho que tem 15 dias, alguém colocou assim, mandou para mim no WhatsApp. O mundo mudou. A clínica mudou, sim. A clínica psicanálise contemporânea não tem nada a ver com a psicanálise lá do Freud. Algumas coisas realmente mudaram, mas não a regra, não o legado, o legado de Freud. Não mudou. E aí a pessoa colocou assim para mim: é, será que a clínica precisa realmente de uma escuta longa? Falei, o que essa pessoa está falando? Ou seja, será que esse paciente não merece um percurso mais rápido? Eu falei, o que esse cara está falando, gente? Um percurso mais rápido. Me veio assim na cabeça, eu acho que ele não leu Freud nem Lacan na questão do tempo lógico. Acho que ele não entendeu o que é o tempo lógico, o tempo do paciente. Não entendeu, porque ele disse que para encurtar a análise e tirar a escuta longa, mas o jornalista precisa ouvir e ouvir. Se esse analista quiser fazer 3, 4 ou 5 entrevistas, ele pode fazer. Na entrevista ele está analisando? Não está analisando, mas ele está tendo ali uma avaliação da estrutura psíquica do sujeito. Então, quando eu vi isso, falei, gente, detalhe, essa mesma pessoa colocou esse curso aqui no ano passado e o curso dele sumiu. Sumiu. Eu estou aqui, desde outubro do ano passado, dando esse curso. Então, quer dizer, fiquei olhando assim e falei, gente, o que é isso aqui?
Tem algo estranho aqui, né? Fiquei olhando assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Acabou a escuta longa. Inicialmente, é útil estabelecer uma diferença conceitual entre entrevista inicial e primeira sessão. As entrevistas iniciais antecedem o contrato, enquanto o termo primeira sessão já alude ao fato que a análise já começou formalmente. Exatamente. Você está numa entrevista, você não está fazendo, você não está analisando o seu paciente, embora ele queira ser analisado na primeira, ele está muito angustiado. Então, o que te trouxe aqui? Idade, trabalho, fazer todo tipo de perguntas, tá? Ela tem que elaborar um questionário? Não, psicanalista trabalha com questionário, mas ele vai questionar as questões do dia a dia desse sujeito que chegou na clínica. Se ele trabalha, se ele é casado, é, os seus status social, cultura, se ele gosta de algum esporte, política, tudo isso, ele pode perguntar. Não que ele vai ter ali um bloco de notas. Não, não, não é isso. Os canais não trabalham assim. Mas você vai perguntar por que isso tudo vai aparecer na clínica. Vai aparecer. Então, não confundir entrevista com uma sessão de análise. Lembrando, já vou aqui antecipar, sessão de análise, o analista está ali, com uma escuta. Não quer dizer que a análise começou para esse paciente. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Às vezes ele está vindo para a sessão, né? Está angustiado, quer se livrar dessa angústia. Ele não consegue nomear que angústia é essa, isso que ele faz sofrer, isso que ele faz chorar. A análise mesmo começa para esse paciente quando ele, muitas vezes, se insere na sua neurose. Pode acontecer na primeira sessão de análise o paciente se inserir na sua neurose? Pode acontecer. Ou então ser um paciente ou um analisando que já veio de outro analista, outro analista ou analista de um percurso já grande, é diferente. Então, pode acontecer sim da pessoa em análise, está vindo a sessão, mas não está em análise ainda. E isso, esse analista que está começando, ou esse que já está aí em um percurso, tem que ter noção, não é como na psicologia. O cara veio para uma sessão lá de terapia, falou, e o psicólogo está convencido de que ele está fazendo terapia. Em análise, não. O analista sabe que esse paciente está vindo para a sessão dele. Muitas vezes ele vai entrar em análise, talvez depois de 2 anos. Ah, agora ele entrou em análise. Agora ele está fazendo análise, né? Essa última palavra parece grifada com o intuito de deixar claro que o vínculo analítico principia já nas primeiras aproximações, em um estado de pré-transferência. Vira aqui pré-transferência. Ele está ali na entrevista, ele que vai decidir se ele vai querer ficar ou não com esse analista, mas a pré-transferência que é uma pré-invocação. Já disse para vocês aqui, vou bater nessa tecla, a transferência, ela também invoca, ela também faz uma transmissão psíquica. Você que está assistindo essa aula, você está aqui numa transferência comigo, mas só que a transferência que você está comigo aqui é do saber analítico, do saber da psicanálise. Mas quando você desliga esse vídeo, que você tem as outras atividades para fazer, sei lá, levar o carro na oficina, ir na padaria comprar um pão, ir no mercado fazer compras ou programar uma viagem, há ali uma transferência, há uma, há uma expectativa, há uma fantasia quando se vai no mecânico, quando se vai no açougue, quando se vai na padaria, quando se vai numa agência de viagens comprar uma passagem, há ali toda uma expectativa. E isso, nessa transferência, existe ali uma comunicação inconsciente. Tudo isso, esse analista tem que entender, tem que compreender que transferência é essa. Sim, há vários tipos de transferência, nós vamos ver nesse módulo.
Mas é preciso que esse analista entenda bem que a pré-transferência já ocorreu desde que esse paciente fez uma ligação ou mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Há ali uma pré-transferência. Então, esse analista ele tem que entender, porque a pessoa fica assim, será que vai vir um paciente? Será que não vai vir? Só esse medo desse analista, ou desse que vai começar, já está dizendo que ele não está tão confiante, tão assim, seguro, né, desse conhecimento do universo da psicanálise. Ele não está. Por isso que eu falo, preciso ler. Leia. Leia bastante. Lê pouco, não leia. É importantíssimo isso. Que, inclusive, né, a aliança terapêutica é importantíssima. A aliança terapêutica começa com a pré-transferência e nessa transferência tem ali uma aliança terapêutica. Ou aliança analítica, eu prefiro usar mais aliança analítica, né? Começou a formular, que inclusive já principia desde o telefonema. Olha aqui que eu falei com você. Desde o telefonema que pretende a análise para um primeiro contato, independentemente da efetivação ou ainda não, das indispensáveis combinações contratuais. Então, o paciente te ligou, opa, tem algo aqui, né? Vou ler de novo para vocês, né? Que às vezes a pessoa fica um pouco chateada. Olha só, em estados de pré-transferência, que inclusive já principia desde o telefonema do pretendente à análise para um primeiro contato, independente da efetivação ou não, das indispensáveis combinações contratuais. Ah, André, mas que chato. Oi, você tem que ler o que está acontecendo à sua volta e as comunicações inconscientes. Essa pessoa que te procurou, mandou mensagem no WhatsApp, ligou, tem ali uma pré-transferência. Isso já é um grande. Isso grande está sinalizando a tua clínica. Não é para você se desmotivar. É para você ficar. Poxa, é sinal que realmente está acontecendo uma transmissão psíquica da minha parte como analista. Se uma pessoa. Ah, mas não fechou o contrato para vir fazer entrevista. Oh, oi. Isso é sinal que a sua clínica está aí fazendo uma invocação, está fazendo uma transmissão psíquica, tipo, aqui tem uma escuta. Ah, mas é frustrante. Sim, é frustrante, mas por outro lado, você também tem que ter uma outra fazer uma outra observação. Há uma clínica, você é uma clínica. A clínica não é um espaço. O analista é a própria clínica. Então, isso é muito bom. Se está havendo uma pré-transferência, né? E a pessoa ligou, mandou mensagem, e veio na primeira, mas não voltou na segunda nem na terceira, calma. Então está sinalizando que a sua clínica realmente ela existe. E aquilo que o Násio fala, né? Do analista se apoderar, se apossar cada vez mais e mais desse lugar dele de analista. Eu não fico chateado quando alguém. Isso acontece comigo também. Às vezes a pessoa me procura, vem pelo seu site, PP. Opa, sinal. Eu não estou botando minha confiabilidade no site, estou botando a minha confiabilidade no desejo do analista. Essa transmissão psíquica poderosa que não tem um limite, não tem um raio, né, que você possa medir onde está chegando essa mensagem de que aqui tem uma escuta. Não. Eu estou fazendo sim, divulgando meu trabalho por site, Instagram, YouTube, Facebook, mas não é ali que está a minha confiabilidade. Minha confiabilidade está completamente na clínica. Nessa coisa, dessa mensagem que é transmitida de inconsciente para inconsciente. Então, fico tremendamente tranquilo. Né? É claro que a duração da entrevista inicial depende das circunstâncias que cercam o encaminhamento do paciente, de modo que muito diferente, se ele já tem uma ideia razoavelmente clara do que consiste uma análise, com probabilidade de que tenha sido avaliado por um colega reconhecidamente competente,
Guarda essa palavra. Analistas competentes. Infelizmente, eu não entendo, sabe, essa pressa de querer clinicar, sem entender as bases históricas da psicanálise. Né? Eu não entendo. Me parece mais que é uma necessidade de querer ser reconhecido, mas quer ser reconhecido por quê e para quê. Ou seja, esse sujeito não se conhece, não se percebe, isso é muito chato, sabe? E que já tenha feito uma sondagem e troca de ideias com o analista para quem ele está encaminhado. Ou se trata de um paciente que não foi avaliado por ninguém, unicamente quer livrar-se dos sintomas que o atormentam e não tem a menor ideia do que enfrentar a uma análise estandarte. A pessoa chega na análise, quer me livrar dessa angústia. E uma análise requer uma escuta, né? Ouvir. Ouvir a primeira, ouvir a segunda, ouvir a terceira, e está ali o analista ouvindo. Esse é o trabalho nosso. Primeiro que psicanálise e psicanalista não faz promessas. Não, não. Vai tudo ficar bem. Olha, gente, por favor, que onisciência, onipotência, acha que vai tudo ficar bem. Como assim vai ficar bem? É um ser humano que está ali em sofrimento. Meu Deus, o que está acontecendo? Não. Eu sempre digo, vamos caminhando. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Pode acontecer da pessoa chegar com uma angústia, querer se livrar da angústia e acabar dela querer ficar na análise e se tornar um analisando. Porque no final, o analisando se torna um analista. É. Se o seu paciente decidiu ficar em análise, ele inconscientemente está desejando ser um outro analista, porém, com outro viés, com outro estatuto, mas ele está se tornando um analista. No entanto, em qualquer dos casos, imprescindível esse contato prévio, até mesmo pela sigela e ao mesmo tempo profunda razão de que tanto o analista quanto o paciente têm o pleno direito de decidirem se com essa pessoa estranha que está à sua frente, que cada um deles reciprocamente quer partilhar um longo, profundo, imprevisível convívio e contato íntimo, isso está de acordo com a palavra contato, que no nosso idioma se forma com significa junto, tato. Trata-se de uma pele a pele, emocional, que tanto pode evoluir para um rechaço quanto para uma empatia. Ou seja, alude a como mutuamente cada um está sentindo o outro, não obstante a possibilidade não rara de que o intuitivo contato inicial quer no extremo ou na idealização de um certo denigrimento não se confirme no curso posterior da análise, então aquela pessoa que vai decidir fazer análise com você, ela vai abrir a intimidade dela para você. E é preciso que esse analista esteja muito bem resolvido com as suas demandas. Você se torna a figura íntima do interior desse sujeito. Sim, o analista é a figura íntima do interior desse sujeito. Você será lembrado dos momentos mais impróprios na vida dessas pessoas. Puxa, vou levar isso para o meu analista, vou levar isso aqui para minha analista. Às vezes uma situação na família, a pessoa vai lembrar de você. Às vezes um episódio na vida dela, fala, caramba, daqui foi falado em análise. Então é importante o analista ter isso. Bio tem uma fala muito maravilhosa, que o paciente muitas vezes acorda e diz, há um lugar que eu posso ser eu.
que o seu paciente encontre em você, você que está assistindo essa videoaula, né? É esse lugar. Aqui é o meu lugar. Já viu aquela música do Roberto Carlos? Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Pois é, é assim o paciente. Aqui é meu lugar, né? Aqui é o meu lugar. E quando ele fala isso, ele está falando de um lugar que há uma escuta muito séria. Uma escuta que está. O que é isso aqui que você acabou de falar? Volta aqui. Finalidade da entrevista inicial, né? Vamos entrar agora na finalidade. Além de algumas das finalidades acima mencionadas, a propósito, o propósito fundamental desse contato preliminar é de que o psicanalista avaliar as, as condições mentais, emocionais, materiais e circunstanciais da vida do paciente que ele buscou. Ajuizar os prós, os contras, as vantagens e desvantagens, os possíveis riscos e benefícios, o grau e o tipo da psicopatologia, de modo a permitir alguma impressão diagnóstica e prognóstica e reconhecer os efeitos contratransferenciais que lhes estão sendo despertados. Assim, balanceando todos esses fatores, poder discriminar qual a modalidade de terapia psicológica será a mais indicada para este paciente. Mais ainda, no caso que a indicação for de uma análise se realmente se sente em condições e, de fato, quer ser o terapeuta desse paciente. Então, olha aqui, o Zimmer está dando a dica, uma avaliação, você não tá o analista não está ali analisando o paciente. Grau de escolaridade, capacidade de reflexão, tudo ali. Ele tem que perceber nessa. A patologia acabou de citar aqui. Entendi bem, estudei, é, esmiucei bem a questão das patologias, das estruturas psíquicas, né? Quando eu falo aqui da questão é, do estado mental, emocional, está falando da estrutura psíquica, da estrutura psíquica. Tem essa aula, já dei para vocês. Leia e releia com calma, assista quantas vezes for. Ah, eu quero assistir aquela aula de novo. Eu coloco no grupo, assista. Mas o importante de tudo é perceber seu paciente. O que trouxe essa pessoa aqui? O que está além dessa angústia, né? Conta transferenciais, vai esbarrar em quê na minha pessoa, né? Que eu posso ter uma irritabilidade com esse paciente, ou eu posso me sentir seduzido por esse paciente. Tudo isso conta. Um outro objetivo essencial da entrevista inicial é a possibilidade de um analista perceber a veracidade e a qualidade da motivação do paciente, tanto aquela que ele externaliza conscientemente, quanto a que está oculta nas dobras do seu inconsciente. Percebe? O analista ele tem que perceber o quanto essa pessoa quer estar ali. Mas inconscientemente, o analista percebe sim, claro, se é um analista que teve uma experiência vívida com o seu inconsciente, sabe ler os inconscientes, não somente ler, mas também ouvir. Então, em outras palavras, sem exigir um compromisso absoluto do paciente para a árdua tarefa que o aguarda. Até porque seus ainda desconhecidos fatores inconscientes, alguns são possível. Natureza boicotadora torna impossível que ele assuma um compromisso definitivo. Impõe-se, no entanto, a necessidade mínima de o terapeuta conferir se a sua teoria do tratamento é de cura coincide com o paciente. Tem que ter essa percepção na entrevista sem pressa. Ouvir esse paciente sem pressa.
né? E aí nós vamos entrar também, de fato, não é nada incomum a possibilidade de que o analista tenha em mente um projeto terapêutico. Quando falar projeto terapêutico, gente, é a direção do tratamento. É o quê? É uma depressão? É uma ansiedade? É uma depressão? Então, eu vou ter que trabalhar com uma psicoterapia breve, psicanalítica, é isso? Então, vai ter que ser uma psicoterapia breve psicanalítica, não é? Inclusive, nesse módulo, é, tem aqui, né, é, a psicoterapia analítica de grupo, né? Tudo isso aqui nós vamos ver nesse modo, que é um modo muito rico, né? O que mudou nas regras da técnica legada por Freud, o sete, resistências, contra-resistências, impasse, reação terapêutica, transferência, contra-transferência, comunicação não verbal na situação analítica, ou seja, o que é comunicação não verbal? É esse inconsciente que fala. O inconsciente fala, gente. E o analista, ele está ouvindo o inconsciente da pessoa. Esse inconsciente que ele está ouvindo. É ali o nosso lugar de trabalho, não é no comportamento do sujeito, né? Então, é, é, diferencia os significados conceituais de analisabilidade e acessibilidade baseado no conceito de analisabilidade, proposta por Zetzel, 1956. Ele considera o primeiro como sendo o critério clássico empregado para indicação ou contraindicação para uma análise padrão, que leva em conta, muito especialmente, os aspectos de diagnóstico clínico. Pacientes psicóticos ou aqueles portadores de uma estrutura altamente regressiva, né, eram, eram virtualmente recusados, salvos nos casos de psicanalistas investigadores, como foi Roosevelt, Segal, Bion, né? Então, hoje nós temos várias clínicas dentro da psicanálise para vários tipos de demanda clínica, desde os psicóticos aos pacientes é, mais primitivos. Tem, mas é preciso estar lendo, é preciso estar pesquisando, é preciso estar ali realmente esse desejando que a análise aconteça, gente, quando falamos isso, desejando que a análise aconteça, nada mais é de um, um, um escopo de muitas questões que estão ali envolvidas, como transferência, né? Como é, a questão ali do processo de análise, a, a questão do paciente em ter uma associação livre. Isso tudo faz parte do desejo analítico que a análise aconteça. Isso é análise acontecendo. Quando se desliga a câmera, ou quando aquele paciente ou analisando sai da análise, ali daquele espaço, a análise não acabou. Ela continua. Ela continua, né? Uma outra finalidade da entrevista inicial, que muitos analistas valorizam, consiste na possibilidade de o terapeuta poder observar e pôr à prova como o paciente reage e contata com assinalamentos ou eventuais interpretações que lhe sejam feitas, como ele pensa e correlaciona os fatos psíquicos. Se demonstra uma capacidade simbolizar, abstrair, dar acesso ao seu inconsciente, ou seja, o analista está. Agora, eu tenho pacientes que não elaboram, gente, quer resposta, eu fico quieto. Passou por uma universidade, mas não elabora. Não acessa o inconsciente dele. Não acessa. Vou fazer o que com a pessoa? Eu vou botar à prova essa pessoa? Não. Acessar o seu inconsciente se revela condições para fazer insights. Olha que coisa gostosa, olha que coisa profunda. Gente, eu não troco a psicanálise. Claro, eu tenho outras formações, como teologia, filosofia,
minha formação em escritor, porque pretendo muito voltar às oficinas em breve, mas, pelo amor de Deus, você quer coisa mais profunda, maravilhosa, que é acessar seu inconsciente, ter insight. O que é o insight? Uma iluminação de dentro para fora. Coisa linda. Da mesma forma, sou um dos que acredita que a entrevista inicial também funciona como uma espécie de trailer de um filme, que posteriormente será exibido na íntegra, isto é, ela permite observar de forma extremamente condensada o essencial da biografia emocional do paciente, daquilo que vai se desenrolar no campo analítico. Então, nós vamos ver a importância de entender é, essa entrevista, né? Como ela é importantíssima, mas aquilo que eu falo, ela anda de mãos dadas com a teoria. E a teoria anda de mãos dadas com o conhecimento histórico da psicanálise, né? Por isso que tem alunos aqui que estão assistindo essa aula que é da aula da turma do Freud, né? Nós estamos já é, no terceiro ano estudando as obras do Freud, né? Terceiro ano. Então, para quem está nesse grupo aí, parabéns para vocês, tá, gente? É, porque na minha formação foram 5 anos estudando esse livro e as obras do Freud. Fora que no último ano tivemos a oportunidade de acesso a estudar desde a Melanie Klein até o Lacan. Claro, dentro dos conceitos, né? Então, o que avaliar? Página 284, a formação da mente do psicanalista de um projeto terapêutico a ser desenvolvido, provavelmente, em um longo curso de muitos anos de análise. Tem início na sua colheita de observações obtidas na entrevista inicial, antes de pormenorização das particularidades, dos aspectos do paciente, que devem merecer uma especial atenção por parte do terapeuta. Deve ficar claro que a enumeração dos mesmos apresenta a seguir não passa um recurso didático em nenhum momento, deve seguir que a prática, eles devem ser colhidos de forma obrigatória, nem obsessivamente completa, e muito menos ser dirigida por uma forma linear de sequencial. Pelo contrário, a entrevista inicial também tem a importante finalidade de marcar um clima de trabalho. Por essa razão, deve ocorrer de forma mais livre, espontânea, possível, embora ela se diferencie das sessões comuns do curso de análise, porque a sua natureza permite que o analista seja algo mais diretivo, enfocando mais objetivamente alguns aspectos que necessitam serem avaliados para a definição do contrato e do projeto analítico. Assim, de forma algo flutuante e automática, embora um tanto indiretiva, o analista levará em conta, olha só, o que avaliar em uma entrevista. Ele está ali ouvindo esse paciente, esse futuro candidato à análise, o que ele vai avaliar? Além dos status quo, né? Cultura, capacidade de pensar, mas ele vai um pouco mais além nessa avaliação. Olha esse pouco mais além que nós vamos ver aqui. O tipo de encaminhamento que trouxe o paciente até ele, e como foi o contato inicial, a aparência exterior inclua a forma de como o paciente está vestido e uma importante forma de comunicação extraverbal, como a saúde, manifesta-se algum sintoma visível, como se movimentação motora, o seu jeito de discursar. Tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, nós vamos ver na aula do paraverbo, do paraverbal, né? A comunicação paraverbal, que, para mim, é de suma importância ler o paraverbal, que está o tempo todo aí falando conosco, né? Analisar vestimenta, sapato. Nossa, precisa, sim, precisa. Isso tudo é material de análise.
no modo como está vestido, como chegou, quem encaminhou, se ele mesmo veio sozinho. Tudo isso conta. É material de análise. Depois, não a entrevista. A realidade exterior, isto é, as suas condições socioeconômicas, o seu entorno familiar e a sua posição profissional, o seu projeto de vida próximo e futuro. Tudo isso em análise, uma entrevista, o analista pode perguntar. Os seus status quo social, seu, é, sua vida econômica, como anda. Tudo isso o analista pode perguntar. O histórico familiar, sendo que muitas vezes para pacientes com manifestações depressivas é útil averiguar se há na família casos de internações, suicídio, alcoolismo, prescrição de uso de antidepressivos. Tudo isso, nenhuma entrevista o analista deve perguntar e deve observar, estar atento, né? O grau de motivação antes aludido, principalmente levando em conta se o paciente está disposto a enfrentar uma jornada que, além de longa e árdua, onerosa, difícil e sem uma garantia de resultados exitosos. Não se faz promessa para um paciente. Eu não sei que galera é essa que está surgindo aí, que está prometendo felicidade para os seus pacientes. Em psicanálise, temos uma proposta de trabalho para com esse sujeito que chega na clínica. A escolha e o estilo das suas relações objetais, reais, ou seja, se há uma compulsividade de as mesmas configurações vinculadas, por exemplo, se as naturezas sadomasoquista, simbiótica, fascinação narcisística e etc. E para tanto sempre escolhe pessoas em um mesmo perfil caracterológico para suas interrelações mais profundas. A forma de como ele se comunica, verbal e não verbalmente, tudo isso o analista tem que estar atento em uma entrevista de análise. Tudo isso. Em relação ao mundo exterior, o paciente também, quando possível, seria útil que, se o analista puder colher impressões sobre as seguintes instâncias estruturais, o ID, né? Ele agora já deu uma mapeada no que está se apresentando exteriormente, agora ele vai fazer uma mapeação da estrutura psíquica desse paciente. O ID, quais são as pulsões predominantes, se de vida ou as de morte, que se manifestam por meio do tipo de necessidades, desejos, demandas ou de atos masoquistas, e que caracteriza tanto a sua sexualidade como a agressividade? Ego. Então, está analisando, né? O que mais predomina aí? Como é que está esse id desse paciente? André, aqui, Zima já está dando pulo do gato para vocês nessa página. Você já analisou o estereótipo, já percebeu, já fez o levantamento, né, das possíveis patologias que esse paciente traz. Agora, esse analista vai agora analisar, vai avaliar, né, não analisar, esse ID desse paciente. Né? Ele vai agora fazer um outro trabalho, bem mais. Eu vou ler para vocês de novo. Em relação ao mundo interior do paciente, também quando possível, seria útil se o analista puder colher impressões sobre as seguintes instâncias estruturais. Ele está ali numa entrevista, ouvindo seu paciente, né? Já demos aqui um pequeno script do que deve ser avaliado, né? Avaliado, não analisado, avaliado. Mas um analista com um bom pesquisador e cientista do inconsciente, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse id, ego e superego, né? O ego, conceitualmente, essa estrutura psíquica compreende o conjunto de funções e representações. É importante
o terapeuta observar como são as capacidades egóicas que o paciente está demonstrando na entrevista inicial, isto é, como funciona a sua percepção, por exemplo, como é a escuta daquilo que ele está ouvindo do analista, a maneira dele pensar, conceituar, ajuizar, discriminar, como é sua função de conhecer ou desconhecer, as verdades, como são as emoções e as quais são os afetos e que mais afetam a sua maneira de estabelecer correlações, nexos associativos e aquisição de insights como é o conteúdo e a forma de sua linguagem, comunicação verbal, e não importa tanto o que o paciente fala, mas sim o que ele diz, a maneira como ele age ou atua, naquilo que ele planeja. Então, para essa parte aqui, né, eu indico para vocês, volto a dizer, é assim que trabalha-se em psicanálise, né, o capítulo, né, sobre a teoria a parte, né, na página 77, a estrutura e o funcionamento do psiquismo, a formação da personalidade e o grupo familiar. Isso aqui esses três, esses três capítulos vão lhes ajudar numa entrevista inicial, se caso, né, caso não, deve avaliar, ele está analisando esse dia, ele está avaliando entender essas três estruturas: id, ego, superego. Como funciona esse id? Como está? Esse ego, esse meu paciente tem capacidade de elaborar, esse meu paciente tem capacidade de ir um pouco mais fundo na técnica, como é que é? Então, tudo isso aqui é importantíssimo, o que nós estamos vendo aqui agora, né? O superego, né? É dispensável enfatizar a importância dos mandamentos superegóicos no psiquismo do paciente. Tão evidentes e conhecidas são as manifestações sobre a forma de culpas e não acusações, busca inconscientemente por punições, desvalia, baixa autoestima, rigidez obsessiva, quadros melancólicos, sendo que os sentimentos prevalentes são os de culpa e medo, tratando-se, portanto, de uma instância que podem atingir uma condição excessivamente punitiva, muitas vezes com características extremas de perseguição e crueldade, no entanto, em situações normais, exercem a função de um normativo indispensável, ego auxiliar, tipo uma pessoa que tem aí um histórico de um superego tirânico da família que massacrou esse ego, é uma pessoa que elege egos auxiliares, né, para tomar decisões, né, elege uma instituição para ser seu ego auxiliar, tipo uma religião, né, geralmente pessoas que procuram muita religião, que são extremamente religiosos, são pessoas de egos, que isso, André? Não, vamos, estamos aqui numa aula de psicanálise, vamos ser sinceros, a religião, ela é de ordem de piana, essa fantasia em busca de um pai. Isso é uma questão de piana, gritante dentro da religião. E essa coisa de que temos que salvar o mundo, né? E agora vamos salvar o mundo através da política, né? Que isso é uma neurose obsessiva, bem obsessiva. Está falando de um ego ali muito anulado. Então, tudo isso tem que levar em conta. Lembrando, gente, que não devemos ter um olhar ruim sobre o superego, não. Lembramos que o superego, ele é o herdeiro aí do Édipo, né? Nesse processo de castração, após aí o Édipo começar a passar pelo processo de castração desde a infância, surge aí o nascimento do superego. Então, e outra coisa, superego tem tudo quanto é lugar, até na própria psicanálise. Você que está assistindo essa videoaula, que poderia estar, sei lá, fazendo outra coisa, e está aqui assistindo essa aula, você está no processo você está se colocando num processo de castração, e por que o superego na psicanálise? O superego na psicanálise cobra o analista. Você não vai estudar, você não vai ler, é,
você não vai atender, você não vai dar aula. Essa cobrança interna que o analista passa, de o cuidado e o zelo para com a psicanálise e com aquilo que o Freud deixou como legado e herança para nós, psicanalistas que estão ao redor desse planeta, há um superego em nós. Nesse exato momento, você que está assistindo esse vídeo, há um outro grupo se estudando, há um outro grupo se reunindo, há um outro grupo desenvolvendo projetos, né, dentro da psicanálise para a vida humana. Né? Então, há uma força psíquica que move esse analista também. Então, eu estou aqui, né, fazendo essa gravação para vocês, em plena quarta-feira, poderia estar em outro lugar, mas estou aqui. Mas aqui, forçado? Não, com meu desejo. Sim, meu desejo. Meu desejo acompanhado de um superego, acompanhado de um tesão, acompanhado de uma libido muito forte, acompanhado de uma fé, acompanhado de uma palavra, acompanhado de um saber que escapa. Esse saber que eu transmito para vocês hoje, daqui a 10 anos, não será o mesmo, ou daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou então daqui a alguns instantes, porque o saber psicanalítico, ele é infinito, ele tem seus desdobramentos. Indicações e contraindicações, né, página 285, além desses quadros de psicopatologia, algumas outras condições que até certo tempo atrás contraindicavam a escolha de um tratamento psicanalítico. Hoje encontram em uma resolução um bom exemplo é o critério de idade, o qual deixou de ser excludente e encarado com muito relativismo, tanto desde Melanie Klein. A psicanálise fixou extensiva às crianças, e além disso, de uns tempos para cá, também é praticada com pessoas de idade bastante avançada. Aliás, já Abraham, em 1919, a psicanálise clínica, afirma que a idade da neurose é mais importante do que a idade do paciente. A idade da neurose é mais importante que a idade do paciente. Guardem isso. Um detalhe: uma neurose pode ser transmitida entre gerações. Isso é transgeracional. Tem famílias, tem sociedades que vivem uma neurose passada. Eles não estiveram lá, mas herdaram aquela neurose. Isso é profundo, é gostoso dessas coisas. Isso não tem preço. É tão gostoso se desdobrar nessas pesquisas que você ganha um outro olhar sobre o mundo e sobre a humanidade. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso, é muito gostoso. Um outro exemplo que pode ser a dúvida que existia quanto à adequação e iniciar a análise em pleno período crítico de um quadro clínico com sintomas agudos, situacionais, neuróticos ou psicóticos. Hoje os psicanalistas não receitam, não receiam enfrentar essas situações com todo o processamento psicanalítico habitual, até porque a maioria dos analistas estão se inclinando na atualidade e não excluir a possibilidade do eventual emprego de alguns parâmetros, como pode ser um possível uso simultâneo de quimioterapia, terápicos, ou seja, hoje temos aí psicanalistas que se especializando em psicose, histeria, né? Hoje a clínica da histeria está com muita força, né? Na nossa sociedade está aí com muita força, mas vocês vejam é, é, como é rico, né? Vemos esses detalhes como, mas está ali o mesmo processo, né? Que é acessar esse inconsciente, né? A propósito também, o diagnóstico clínico comporta uma situação. Quem puder ler o livro Diagnóstico Psicanalítico, quem tiver, eu não sei se temos lá no grupo do Telegram, mas se alguém quiser, eu posso colocar a capa desse livro lá no nosso grupo para vocês darem uma olhada, tá bom, gente?
livro muito gostoso de se ler, maravilhoso, trabalha somente estruturas patológicas bem pesadinhas, bem assim, acentuadas, né? A propósito, o diagnóstico clínico comporta um acentuado relativismo, tanto que, por exemplo, um diagnóstico de uma reação esquizofrênica aguda pode assustar em decorrência do nome alusivo à esquizofrenia, e, no entanto, pode ser um excelente prognóstico psicanalítico, enquanto que pode parecer ser uma simples neurose fóbica. Por isso que eu falo a importância de entender as estruturas, neurose, psicose, histeria, narcisismo. É importante entender dessas patologias. Há semelhanças nos seus movimentos, há semelhanças, mas em um dado momento você vai ver ali um certo distanciamento. É importante conhecer as patologias. É importante. Por isso que toda escola de psicanálise, essa disciplina sobre técnica fica para o último ano, onde ali esse aspirante vá fazer, né, é, 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 o seu estágio com uma base muito trabalhada de teoria, histórico da psicanálise, é, de estrutura, de psicopatologia, dá uma base muito grande para esse psicanalista. Agora sim, na hora da sua entrevista, ter aí a direção do tratamento, né? Você não vai tratar um esquizofrênico, um psicótico, uma histérica com a mesma técnica. São direções diferentes, são direcionamentos diferentes. Ah, mas o sofrimento que cada um deles traz tem semelhança. Pode ter semelhança, mas lembre-se, você está diante de não somente um sujeito de carne, osso e sangue, também tem uma estrutura psíquica ali. E cada uma delas reage de uma maneira diferente a uma técnica da psicanálise. Cada uma delas reage de maneira diferente, né? Então, a gente dá diagnóstico? Não, não damos diagnóstico. Não damos diagnóstico. Cabe interpretar a entrevista inicial, né? Página 286, cabe interpretar, né? O analista pode já interpretar logo de cara na entrevista inicial. Vamos ver aqui. Um outro aspecto da entrevista inicial que costuma ser bastante controvertido entre os psicanalistas, se é que o que diz respeito ao fato de que se é cabível ou não, né? Que o terapeuta exerça uma função de interpretativa no curso dessas entrevistas. É consensual que as clássicas interpretações alusivas à neurose de transferência devem ser evitadas ao máximo. No entanto, penso que aquelas que, em particularmente, é, denominam de interpretações compreensivas, não só são as permissíveis, como também são necessárias para o estabelecimento de um necessário rapport, de uma aliança terapêutica. Explico melhor. Qualquer pessoa que está tensionado expor o seu mundo interno a um estranho, necessariamente está algo assustado e desconfiado. E nada mais importante para ele do que saber que está sendo compreendido. A palavra compreender é composta de com, que significa junto de, e prender, que significa agarrar firme. Então, Isso, isso vai ficar a critério de vocês, tá, gente? Eu, numa entrevista, eu não analiso meus pacientes. Passo todo aquele procedimento que vocês acabaram de ver aqui, né? E outra coisa, o Dima falou uma coisa aqui muito séria. Não desmerecer o sofrimento desse paciente. Ah, eu não passei por isso. Então não diga que ele está se vitimizando. Não faça isso. Não faça. Se você não passou por uma situação que ele está passando, que talvez os seus olhos seja algo banal, não faça isso. A dor é dele. Eu fico vendo analistas com faltando sensibilidade clínica. Não se chama alguém de vítima. Está vitimizando muito, não, não.
A dor é dele. Para ele, aquilo tem um significado, aquele sofrimento ali tem um significado, tem, tem um discurso ali naquele sofrimento dele. Então, não menospreze o seu paciente que chega na clínica com dor. Não menospreze, nem tampouco fique de deboche com ele. A dor é dele, né? O contrato, a palavra contrato pode ser você vê que ele tem um joguete de palavras, né? Bem lacaniana, o Zimmermann, né? Ele pega a palavra, um texto, há momentos que o Zimmermann tem uma linguagem bem freudiana, bem lacaniana, unicotiana, kleiniana, Bion, ele era discípulo direto de Bion, e que Bion também era discípulo direto de Melanie Klein, e que Bion também teve amizade com Lacan. Então, Zimmermann estava aí muito assim agraciado com a figura do seu mestre, né? Mas vocês percebam que ele tem um discurso bem eclético, né? Ele tem um escopo clínico e uma visão panótica da clínica e da psique humana de uma maneira muito ampla. Até o próprio Jung ele cita aqui na obra dele, Volta e Meia, né? Com mais trato, isso, ela significa que, além de indispensável, um acordo, um manifesto de algumas combinações práticas básicas que referenciarão a longa jornada de análise, né? Há também um acordo latente que alude como um analista e paciente, tratar-se-ão reciprocamente, por essa razão, não custa reiterar na entrevista inicial que precede a formalização do compromisso contratual tem a finalidade de não unicamente de avaliação, mas também de uma mútua apresentação das características pessoais de cada um, instalação de uma atmosfera de trabalho, tendo muito em vista a criação de espontânea de uma aliança terapêutica. Então, temos aqui um trato. O trato aqui é ouvir você, tratar você. Isso é o contrato em psicanálise, não é um papel. Após a entrevista, o analista vai ali colocar o dia, o horário da análise, o valor, vai dizer também, olha, uma vez por ano há um reajuste no valor da análise, ou perguntar ao paciente quanto tempo ele quer permanecer ali. E se ele falar, não, quero ficar aqui somente, sei lá, um mês, 2 meses, 3 meses, depois eu vou embora, não cobrar o paciente porque ele está indo embora. Agora, se ele decidir ficar, não, quero ficar aqui. Já aconteceu de caso de pessoas que ficaram comigo em análise um tempo, depois deram um tempo e voltaram definitivamente, né? Então, é importante estar aí atento a esse contrato, esse encontro, né? Lembrando que não é encontro de duas pessoas, é encontro de uma pessoa, o paciente com ele mesmo, né? O que se espera do psicanalista é que ele tenha bem claro para si os seguintes aspectos. Qual é a natureza de sua motivação predominante para aceitar tratar analiticamente uma certa pessoa? Se por um natural prazer profissional ou prevalece uma oportunidade para uma determinada pesquisa? Uma necessidade de complementar de ganhos pecuniários? Uma obrigatoriedade devido a uma certa pressão de pessoas amigas, ou no caso de candidatos unicamente pelo cumprimento da obrigação curricular do instituto, ou eu deixo à vontade os meus alunos. Eu tenho um aluno que não atende. Eu não fico, olha, você. Não. Eu falo, deixo bem claro. Desejo. Se algum dia você realmente desejar clinicar, você vai. Eu não sei se já falei aqui, mas vou falar de novo. Se já falei, e se não falei, vou falar. Eu terminei ali meu processo em 2009. Comecei em 2004, terminei em 2009. Mas foi em 2014 que eu me autorizei na Clínica Fonte, eu pedi toda a minha documentação, saí. Ainda tenho contato com a minha escola de iniciação, mas o que me leva a estar na clínica é o desejo.
O que me leva a estar elaborando essa videoaula para vocês é desejo. Então, quais são os motivos que levam aí o outro colega a estar na clínica? É uma questão de ganhar dinheiro? É uma questão de status? Eu quero ser chamado de analista? É uma questão de as pessoas estão me pressionando? É o quê? Isso é muito sério. Ele deve ter definido para si qual o seu projeto terapêutico. Se o mesmo está mais voltado para a obtenção de benefícios terapêuticos ou de resultados analíticos. Então, a pergunta que eu te faço: você pretende clinicar? Você que está assistindo essa aula, ou você que já está clinicando, qual é o seu objetivo na clínica? O que você tem por objetivo? Lembrando que a gente não faz carreira analítica, nós fazemos um atravessamento, nós fazemos um percurso dentro da psicanálise. Não existe isso, ó, psicanalista aposentado. Como? Analista se aposentar. Como? Se ele é sujeito inconsciente, o inconsciente não se aposenta. Como? Então, eu estou perguntando a você que está assistindo essa videoaula. Você tem aí em meta o que você pretende nesse percurso? Atender, dar aula, ou depois, sei lá, depois que estudar bastante, querer abrir uma instituição de psicanálise, né, para formar outros analistas? O que você tem em mente? Não tinha pensado nisso, André, mas agora seria bom você pensar. Diante de um paciente bastante regressivo, o analista deve ponderar se ele reúne as condições de conhecimento teórico-técnico, notadamente das primitivas fases e do desenvolvimento emocional, e se está preparado para enfrentar possíveis passagens por situações transferenciais de natureza psicótica. Olha, se o paciente é regressivo, vê a melhor técnica, como trabalhar ele. O que é uma transferência psicótica um paciente agressivo? Transferência psicótica, não quer dizer que ele é psicótico. Ele vai agredir esse analista, às vezes, com palavras. Ele vai ter ciúme, ele vai ter inveja. Saber como ele vai manejar isso. André, você já teve paciente regressivo que te agrediu verbalmente em análise? Já. Presen presencialmente, não foi nem online. Tive um que toda semana ele me desafiava. Você não sabe nada de psicanálise. Eu ficava quieto. Sabia das condições dele. Eu sabia desde o primeiro dia que ele veio fazer entrevista comigo quem ele era. Eu já sabia. Mas ele foi comigo até o fim. Ficou comigo. Já tive um paciente tão regredido que ele chegou a ficar em pé e gritar comigo na sessão de análise. E aí, se você não está bem, né, se você não sabe lidar com o seu temperamento, se você não sabe lidar com as suas pulsões, você vai agredir seu paciente? Você vai. Eu tenho uma colega que ela gritou com a paciente dela. Eu falei, nossa, que isso? Gritou. Como também, agora tem uma onda, nem sei se eu posso chamar essas pessoas de analista, não sei se eu posso chamar. Pessoa dispensar seu paciente, ou seu analisando. E pior, ainda dizer, eu acho que o que é melhor para você. Primeiro, o analista não sabe o que é melhor para o seu paciente. O seu paciente, ou o seu analisando, sabe o que é melhor para. Se eu digo para o meu paciente, se eu digo para vocês aqui o que é melhor para vocês, claro, eu dou exemplo aqui, volto a falar. Ninguém precisa seguir esse meu pensamento. Eu estou colocando aqui é, um ponto de vista meu clínico, também como professor. Eu penso, André, que o momento que estamos vivendo, o analista não, não se dar ao luxo de ter só um teórico de base. Eu penso assim. Eu estou falando isso a partir da minha neurose obsessiva, da minha cabeça de neurótico obsessivo. Então, eu penso que eu tenho que ter, sim, meu Freud, que eu já estou com ele há 21 anos nesse percurso, tem o Zimmermann,
Agora adotei o Lacan nos meus estudos, fiz uma pós em 2021 a 2023, Freud a Lacan, pelo Instituto ESP, muito bom, gente muito sério. Mas eu tenho outros teóricos, como Melanie Klein, Winnicott, Fennessy, Bion. Eu tenho outros. Tenho também os atuais, o Zimmermann, Marco Coutinho Jorge, Elizabeth Rudinesco, Ana Sui. Né? Eu tenho esses que são minhas referências hoje. Mas isso é o meu parecer. Eu não tenho que dizer que isso aqui é melhor para você que está assistindo essa aula. Eu não tenho que dizer para o meu paciente o que é melhor para ele. Não. Eu estou anulando esse ego. Se eu falar para você que está assistindo essa aula, olha, meus queridos alunos, aspirantes e analistas em percurso de análise, o melhor para vocês é conhecer todos. Não. Que isso? Que viagem doida louca é essa? Isso é muita viagem, isso é muita prepotência. Isso é muito aquilo que o Winnicott fala, né? Isso é muita onipotência do bebê. Eu achar o que é melhor para vocês. Não acho. Não acho. Estou falando de verdade para vocês. Mas posso deixar aqui uma opinião, um parecer. Só isso. Vamos lá. Da mesma forma, ele deve avaliar se preenche naqueles atributos que Bion denomina condições necessárias mínimas, que aluda a empatia, intuir, reviere, função psicanalítica da personagem, amor, a verdade, né? Ética para com o paciente, amor o, para com a abordagem clínica, essa escuta tem que ter afeto, não uma escuta qualquer, é uma escuta com afeto. Partindo da assertiva de que não deve haver uma maneira única, estereotipada e universal de psicanalizar, de que uma mesma técnica pode e deve comportar muitas diferentes táticas de abordagem, estilos pessoais e interpretação, fazer o papel do analista, reconhecer se ele domina o eventual uso de parâmetros, convém lembrar que é, um outro ponto também que ele levanta aqui, né, é, não tem um parâmetro somente de trabalho, pelo que eu acabei de falar, de um parecer seria bom, né, que esse analista tem aí um escopo de conhecimento teórico, técnico, quando eu falo técnico, são as outras clínicas, Freud, Klein, Winnicott, Fennessy, Bion, Lacan, Jung, Renat Jones, é, Zimmermann, tá? O terapeuta deve ter condições de reconhecer a natureza de suas contra-resistências, contra-transferenciais eventuais, contra-ictes. Ele deve ter condições de envolver-se afetivamente com o seu analisando, sem ficar envolvido, é, ser firme sem ser rígido, ao mesmo tempo que flexível sem ser fraco e manipulável, né? Tudo isso aqui, ele está dando dicas aqui, o Zimmermann, né? Como esse analista também tem que ter uma postura dentro do set analítico, né? Se vai atender presencialmente, coloca uma roupa que não chama muita atenção, nem tampouco que passe o ar de sedução para com esse paciente, né? Se é online, que também esteja adequada a caráter para atender esse paciente, né? Certa vez me perguntaram, se esse analista for muito bonito, muito atraente, ele pode atrapalhar a transferência? Não, de maneira alguma. De maneira alguma ele vai atrapalhar, até porque é, se ele é bonito ou se não é bonito, às vezes a pessoa não é bonita, mas ela tem uma sensualidade, né, que chama a atenção, que captura esse outro, ele que isso seja material clínico para análise dele. O importante é ele saber o seu lugar, e lembrando que analista não é uma profissão, é um ofício. Quem puder ler o livro
O Ofício do Analista é um livrinho de capa verde que conta ali a trajetória e história da psicanálise, tá? Então, eu não vejo nenhum problema nisso. O que eu percebo de hoje é uma angústia, uma pressa em querer exercer um ofício sem nenhum preparo. André, então, eu vou me autorizar quando realmente eu ver que eu entendi o que é uma teoria, o que é uma técnica, quais são, como é que são as patologias, fique à vontade. Mas não deixe de perceber os sinais à volta da sua pessoa. Pessoas que procuram um analista, pessoas que perguntam, né? Pessoas que indagam, vão indagar você, são sinais de que a sua clínica está sinalizando, né, que há pessoas querendo tratamento. Então, eu espero que essa pequena videoaula possa ajudá-los aí, vocês, né, nesse percurso. Para mim é um prazer estar elaborando essa videoaula para vocês e eu qualquer dúvida sobre esse ponto inicial aqui, né? Não deixe de perguntar, gente. Por favor, pergunte sim. Vamos fazer uma troca, vamos fazer aqui uma corte de retalhos sapencial, psicanalítico, tá bom? Então, se você que está assistindo essa videoaula não é da nossa escola e queira, né, conhecer a nossa escola, eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp, é 021 9811 28281. Meu nome é André Conceição, psicanalista, professor dessa escola de psicanálise. Também teremos ainda no dia 19, lembrando aqui, uma aula sobre os 4 discursos com a nossa psicanalista Soraya Gonzaga, tá, gente? Não deixe de assistir, mesmo que você seja desse grupo aqui, mas essa vídeo ela vai chegar aqui para vocês. Então, desde já, muito obrigado. Se gostou, curta e se inscreva nesse canal, tá? E se queira fazer formação conosco, eu deixei aqui meu número, entre em contato. Então, desde já, muito obrigado a você que esteve comigo até aqui agora. E estamos agora iniciando mais um módulo que é sobre a técnica psicanalítica. Desde já, até a próxima videoaula. Obrigado, gente linda.